Eu não confio em pessoas cisgênero heterossexuais. E eu só vou falar essa palavra cis essa vez que é pra gente não ficar criando ruídos nesse texto. Tem 2 vídeos recentes nesse canal, André Surak e Cariúcha, que são sobre mulheres, né, que fizeram algum tipo de merda, e eu aproveitei para externalizar algumas opiniões que são muito impopulares. Uma sobre héteros e outra sobre moralismo sexual. Mas antes de tudo, se você é heterossexual, se você não se compreende como uma pessoa homofóbica, se você se acha incapaz de ofender um LGBT e tem amigos, se você tem parentes que são LGBTs, esse vídeo não é pra você. Você pode sair e pular ele agora. Ou você pode ficar aqui e ouvir umas coisas bem legais. Se você acredita fortemente que em nenhum momento da sua vida você cometeu homofobia recreativa ou estrutural, mesmo aquela sem ter culpa, sabe? Sem ser diretamente homofóbico, nem na sua adolescência, enfim. Esse vídeo então não é pra você. E ter que explicar isso é muito bizarro, porque às vezes eu acho que eu tenho 260 mil crianças que me seguem. Parece que eu tô falando com pessoas que não receberam basicamente o conceito de um modo geral, via de regra, geralmente. É preciso explicar. Eles sempre acham que eu estou generalizando e falando deles especificamente, que eu tô falando com a Catarina, com a Angélica, com o Thales, com o Eduardo, com a Marieta. Eu não confio em hétero, mas as pessoas que eu mais confio nessa vida, a minha melhor amiga, que é o grande amor da minha vida, é a minha irmã, que é uma mulher hétero. Portanto, quando eu falo que eu não confio em hétero, ela não está incluída nisso. Vocês entenderam o que eu tô falando? Isso cabe pra vocês. Ademais, a gente precisa também falar sobre vocês pedirem desculpas pra discordar daquilo que eu falo aqui. Gente, discordar é um direito de vocês. Vamos falar sobre as expectativas que eu jamais alimentei em nenhum de vocês em 6 anos fazendo o canal. Bem como de eu ter que falar somente coisas que vão agradar vocês. E o que eu de fato jamais prometeria nessa vida, tá? E isso não rola nesse canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Márcio Rolim. Olá, Rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador desse canal que há 6 anos fala de muitos assuntos, vem mudando todos os assuntos constantemente para se adaptar às novas categorias e editorias e novos públicos, portanto é muito legal segui-lo. Tem de tudo um pouco e a gente tem vídeo todos os dias. Então vamos começar pela polêmica dos héteros, tá? Lá no vídeo da Cariúcha. Ao contrário do que muita gente que esteve lá no vídeo da Cariúcha e comentou que eu tenho experiências e traumas com os héteros, eu não tenho, gente. Não tenho trauma nenhum. Não na vida adulta, tá? Na infância, como toda criança gay, tem a trauma da mãe, da homofobia da casa, da escola, mas na minha vida adulta, fiquem muito tranquilos. Eu aprendi, desde muito cedo, a me meter nos buracos certos, nos lugares corretos, para não ter que ficar passando raiva. E eu combato a homofobia logo no primeiro segundo. A minha perspectiva vem da escuta. Eu sou ativista há quase 10 anos. Eu atuei em uma empresa que fazia constantemente pesquisas entre LGBTs para retroalimentar diversos recursos como artigos, sites, aplicativos, ações de marketing, enfim. Desde então, eu sempre estive ligado a instituições que apoiam as causas LGBTs, seja uma casa de acolhimento, seja uma secretaria ou uma ONG. Portanto, a minha perspectiva sobre a pessoa heterossexual é da escuta, da vivência, da experiência das pessoas com o heterocisnormativismo. A violência entre pessoas LGBTs, só para vocês saberem, aumentou 35% entre 2022 e 2023. E só em 2024 foram 291 mortes violentas. E esse número de 2025 a gente nem tem ainda porque a ANTRA não divulgou, mas em breve vai divulgar. E quem comete esses crimes são pessoas heterossexuais em geral, via de regra, homens heterossexuais. Mas para muito além disso, que não é base e não é razão pra gente ter restrição a héteros, a gente tem a homofobia estrutural, que ela tá impregnada em todos nós. Até nós, pessoas LGBTs. Mas ela se acentua e se reproduz muito mais fortemente nas pessoas que são heterossexuais, porque elas não são alvo dessa estrutura, elas não são afetadas, elas não têm a vida modificada pela homofobia estrutural. Eu tô falando do medo que o hétero tem de tomar as dores, de se colocar no local de um LGBT, de se ver naquele espectro que é de insegurança, que é de dor, que é de sofrer ódio, de violências, de abusos e
de ser excluído das estruturas sociais, como bons empregos, acesso à universidade, enfim. Eu tô falando da falta quase que natural, quase que óbvia do indivíduo hétero de entender que um corpo dissidente sempre será um corpo dissidente e normalizá-lo tem um preço muito alto para ele, um preço que ele nunca quer pagar. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Quando eu digo nenhuma, eu digo absolutamente nenhuma pessoa heterossexual é capaz de saber, compreender, entender ou imaginar a dor que é nascer num mundo normativo e já saber que não pertence a esse mundo e que ele vai ter que lutar muito, por muito tempo da sua vida, fazendo concessões em todos os âmbitos sociais, concessões íntimas, concessões de todas essas formas para agradar o cisnormativismo, ou seja, a família, os amigos, as pessoas da escola, as pessoas do trabalho, todo mundo. Essa dor não é possível de dividir, não é transferível, não é transmutável. Ainda que você que está aqui assistindo a esse vídeo me diga que você tem muita empatia pelas pessoas LGBTs, que você conhece muita gente, que você vive com elas, nada do que você faça a sua vida inteira será capaz de te dar uma experiência do que é ser LGBT nesse mundo. E isso te coloca num local chamado de privilégio e homofobia estrutural, onde em algum momento da sua vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, você vai acreditar que se aquele amigo super legal que eu tenho fosse menos afeminado, talvez ele sofresse menos. Se ele não fosse tão escandaloso, eu convidava ele para vir aqui em casa. Se ela não fosse tão machuda, tão caminhoneira, as meninas podiam chamar ela pro rolê. Ou seja, sim, em algum momento, mesmo na melhor das intenções, você pensou que aquela pessoa poderia abrir mão da sua subjetividade, que é tudo que ela tem, para te agradar, para agradar um grupo de pessoas, para se ajustar ao círculo social. Isso é homofobia e apagamento. E sim, toda pessoa heterossexual, em alguma instância, de alguma forma, já fez isso. Quando você faz isso, você só está apagando aquela pessoa para atender uma expectativa que é sua. E eu sei que você, hétero, que está assistindo esse vídeo, nesse momento, está revirando seus olhos dizendo que não. E tudo bem. E esse é apenas um único exemplo de homofobia estrutural. Mas eu vou dar mais um aqui, mais vários, tá? Que eu acho muito importante antes que a gente chegue no ponto final. Sabe quando você adora aquele cara que é gay? Acha ele super legal, inteligente, gente boa. Mas quando você tem um filho, você evita o contato dele com a sua criança. Você não acha muito interessante, muito legal que a criança cresça perto dele. Porque, sabe-se lá, né? Vai que a presença dele influencia alguma coisa, né? O jeito, as opiniões. É melhor evitar. E você nem tá pensando em nada tão ruim, tá? Como pedofilia, abuso, como os homofóbicos declarados aí fazem. Você nem tá pensando nisso. Você só tá evitando enquanto ele é criança, porque tá aí nesse processo de crescimento, de formação de caráter. Isso é homofobia e homofobia estrutural. E nada do que eu te diga, nada do que eu te fale vai te fazer pensar que isso é errado, inconsistente, nem vai te fazer mudar de opinião. Eu tô falando com o vento aqui de alguma forma. Sabe quando você tem um amigo gay maravilhoso, que é um gato, que é sarado, que é bonito, que é uma bichona, só que você arrumou um namorado que é homofóbicozinho, mas ele não diz que ele é homofóbico, tá? Ele só não quer contato. E você optou por se afastar desse amigo, que o seu namorado não gosta. Ou só encontrar o amigo quando o boy não tá junto. Pois é, você tá sendo homofóbica. Você tá do lado de quem quer o nosso apagamento. Você fez uma escolha. Só que eu preciso dar mais um exemplo. Sabe quando você acredita que LGBT tem que estudar muito, batalhar muito pra ser alguém na vida, para as pessoas respeitarem ele? Quando você dá esse conselho, sabe? Agora você tem que mostrar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser bem sucedido, se apresentar bem, ser aquela coisa meio Eduardo Leite. Isso é homofobia. Porque você pressupõe que ele tem que agir como todo mundo age. Para tal, ele tem que se esforçar 2 vezes mais, porque ele é LGBT. Porque se ele não fizer isso, não se submeter a isso, ninguém vai cumprir a sua obrigação, que é respeitá-lo. São centenas de exemplos que eu poderia dar sobre homofobia estrutural e todos eles levam a uma perspectiva muito ampla e pensada, revisada, estudada, que é a de que todo hétero é homofóbico, potencialmente, estruturalmente homofóbico. Isso nos impede de conviver com essas pessoas, com pessoas heterossexuais? Absolutamente não, até porque elas são a maioria no planeta. E também a mesma perspectiva nos leva a dizer que todo branco é racista e que todo homem é machista, incluindo homens gays. Isso nos impede de conviver e amar pessoas brancas? Obviamente que não. Isso nos impede de viver e amar os homens héteros? Obviamente que não. Isso apenas nos dá o benefício da escolha. E essa escolha nunca afeta o outro lado. Nunca. O outro lado tá sempre bem. Quando 2 pessoas trans escolhem se relacionar somente entre pessoas trans, ou seja, um relacionamento
transcentrado, é através dessa perspectiva do benefício da escolha, sob o viés da segurança de que aquela pessoa não vai eventualmente exercer transfobia sobre o outro. O mesmo vale para as pessoas pretas que escolhem se relacionar somente com pessoas pretas. São relacionamentos afrocentrados. É a perspectiva que dali o racismo tem menos entrada, tem menos escape. E isso vale para a gente que é LGBT. Escolher a nossa rede de apoio, os nossos amigos, os nossos círculos, as nossas parcerias, é um direito que é nosso. E ele sempre é exercido com base nas nossas perspectivas sobre os privilégios dos heterossexuais. Inclusive, o privilégio hétero é um assunto que daria um vídeo inteiro maravilhoso. Mas eu sei que não surtiria nenhum efeito aqui. Primeiro porque os héteros não querem abrir mão dos seus privilégios. Quem quer abrir mão de privilégio, né? Segundo porque ele não acha que ele é privilegiado. Ele tem certeza que ele não tem nenhum privilégio em relação aos LGBTs. Então seria uma grande perda de tempo e só reviradas de olhos e só gente me dizendo que vai parar de me seguir. E não que isso seja um problema para mim. Enfim, essas escolhas nos levam a refletir sobre uma série de fatores que acarretam em homofobia e que a gente pode evitar. E em podendo evitar, eu evito, tá? A nossa vida não é como a vida de vocês, que os problemas vêm com as soluções também. De forma geral, via de regra. Eu sei que você, Mariângela, tem seus problemas e que eles não vieram com as soluções. Tá tudo bem. Eu tô dizendo que, pra gente LGBT, a solução é uma questão de luta, de correr atrás. Ela não é ofertada. A gente não tem esse privilégio. E podendo evitar, é melhor. Eu não tenho amigos héteros do dia a dia. Existem somente aqueles amigos tácitos, né? Meu cunhado, uns amigos antigos, umas amigas antigas que já viram mais de 40 anos, minhas amigas, que são minhas irmãs, os meus sobrinhos, alguma galera aí. De resto, eu não faço questão de ter novas amizades dentro do âmbito heterossexual. Porque eu sei que em algum momento, a estruturalidade da coisa vai fazer essa pessoa boa, ótima, maravilhosa, ter um entendimento de mim que eu não vou gostar. E que é um entendimento homofóbico. Mas ela não vai aceitar que é homofóbico de jeito nenhum. Ela vai dizer que é opinião, que é uma coisa que veio do coração dela, que é uma tentativa de ajudar e por aí vai. Se eu posso evitar esse constrangimento, eu evito. Se eu tenho uma rede de apoio somente de pessoas LGBTs, eu não vou renunciar a isso. É um privilégio meu e eu lutei por ele. Mas muitos de nós não têm tantas escolhas, não é verdade? Muitos LGBTs contam com héteros, contam apenas com espaços tipificados como de pessoas héteros, contam com ambientes de lazer e de socialização e de trabalho tipificado como de pessoas hétero e precisam construir sua rede de apoio a partir desse local. Isso é ruim? Pode ser, mas também pode não ser, pode ser que seja bom. Mas uma coisa é certa, as vivências desse indivíduo LGBT não corresponderão àquilo que a sua sexualidade exprime, exala. E ele sim vai ver e viver mais marginalização, mais cerceamento da sua identidade e se ver mais forçado a modificar as suas subjetividades para agradar a esse círculo que é o único círculo que ele tem. E eu compreendo e tenho empatia por esses LGBTs. Todos nós, pessoas adultas e com vastas experiências, com vastas vivências, temos um senso que se chama senso crítico. O meu senso crítico, ele é baseado naquilo que eu vejo, que eu estudo, que eu produzo e que eu consumo. Eu vejo homofobia todos os dias. Eu estudo homofobia todos os dias. Eu combato a homofobia todos os dias. Eu consumo homofobia. E uma vez que eu entendo que ela reside no heterocis normativismo, eu escolho desconfiar de todo o bem que vem do heterocisnormativismo, de todo o apoio que vem, de toda a colaboração e de todo aliado, de toda boa intenção. Porque no fundo, sobre alguma perspectiva, esse heterocisnormativismo vai sempre tentar me fazer parecer com ele, vai tentar me fazer me enquadrar no universo dele. Ainda que sob as melhores das intenções, ele vai tentar nos igualar, vai tentar fazer com que a gente seja a norma. Quando o heterocisnormativismo abre mão de mudar esse indivíduo, ele aceita ele dentro de um determinado espectro. Por exemplo, o pet gay. É aquele gay que é um chaveirinho da mulher, geralmente mulher branca, né? Que ele faz o cabelo dela, que ele faz ela rir, que é o ombro amigo. Ela desistiu de normalizar esse homem. Deixa ele ser viado, deixa ele ser afetado, tá tudo bem. Mas ele vai ser viado dentro dessa redoma, dentro desse local aqui. Ele não vai ultrapassar esses limites que essa mulher vai impor, que é família,
filhos, namorados e até alguns círculos de amizades. Os homens agem da mesma forma, tá? Tem um amigo gay, mas tem um limite seguro para essa amizade, tá? Não é como a amizade que ele tem com os brothers, em que ele abraça, em que ele até se esfrega, que ele faz várias coisas, mas se ele fizer isso com um homem gay, ele tá correndo risco na cabeça dele. Porque via de regra, geralmente, o hétero acha que o gay é um vampiro, que a qualquer momento ele vai atacar aquele homem, vai morder o pescoço dele, vai chupar o sangue dele, porque ele não pode ver homem, né? É impressionante como até os caras mais desconstruídos politicamente, socialmente e internamente têm limites de relacionamento com homens gays, porque eles acreditam fortemente que em algum momento o amigo gay dele pode dar em cima dele ou pode ter sentimentos por ele. E isso tem uma relação direta, muito direta com a autoestima do homem hétero, que é feio, que é calvo, que tem um pinto sofrido, mas ele tem certeza que ele é atrativo para todos os gays e todos os gays querem dar para ele. Isso é estrutural, inclusive as mulheres sofrem muito com isso. Eu adoraria fazer um vídeo também só sobre a autoestima do homem hétero. Tem inclusive umas pesquisas maravilhosas sobre isso. Essas são algumas poucas perspectivas pelas quais eu escolhi não me relacionar ou construir círculos com pessoas heterossexuais. E são muito poucas, tá? Porque eu poderia fazer uma lista muito longa que daria pelo menos um vídeo de 5 horas. Mas não precisa. Sabe por quê? Porque as pessoas heterossexuais que estão nesse exato momento assistindo esse vídeo, ouvindo tudo que eu estou falando, estão com o dedo coçando para dizer: eu tenho um amigo gay e nunca fiz isso. Minha irmã é lésbica e eu sempre acolhi. Eu fui criado numa vila com vários gays e nunca discriminei. Nada disso implica que eu odeie pessoas heterossexuais. Muito pelo contrário, eu tenho até amigos que são heterossexuais. Eu recebi centenas de comentários assim no meu vídeo da Cariúcha, em que eu digo de forma muito amena aqui, mas lá eu falei de um jeitinho, né, que eu sempre falo, mais pesado, mais grotesco. Gente dizendo que estava decepcionada comigo, principalmente as mulheres héteros que seguem aqui. Porque ela é hétero e não imaginava que eu ia discriminar os héteros desse jeito. Porque ele é hétero e que tem vários amigos de infância que são gays e que sempre levou eles na casa deles. Gente, eu nem printei nada para ilustrar esse vídeo porque eu morri de preguiça. Porque isso me lembra muito aquela galera do eu não sou racista, eu tenho até amigos que são negros. Enfim, né, sem paciência, mas também sem deboche, então o papo vai ser só entre nós, eu não vou expor comentários para não expor arroba de ninguém. A gente faz isso em outros vídeos. Aqui é uma conversa sincera. Isso me leva a um outro assunto, que é o vídeo subsequente da Cariúcha, que é o da André Surak. E eu nem vou entrar no âmbito do que eu defendo ou do que vocês defendem ou acreditam. Mas eu acho que após 6 anos fazendo esse trabalho, do qual eu vivo dele, embora eu não dependa dele, porque eu sei fazer muitas coisas nessa vida, tá? Graças a mim mesmo e ao meu próprio esforço, eu posso viver de muitas outras coisas que não são esse canal. Como, por exemplo, eu posso fritar pastel na feira, eu posso dirigir uma equipe de publicitários em uma grande agência internacional, eu posso lecionar línguas, idiomas, língua portuguesa e língua inglesa, eu posso distribuir panfletos na rua caso esse canal pare de dar certo. Nesse tempo, a gente não teve uma conversa sobre as expectativas que vocês têm em relação a mim enquanto criador. Então eu acho muito importante que, enfim, a gente converse sobre isso. Tem uma parada muito louca que é o inscrito do canal, que ele adora os vídeos, adora o canal, me adora, comenta em tudo, é sempre presente nos comentários, tá ali direto. Mas quando eu publico algo que ele discorda, esse seguidor me ataca da maneira mais vil e baixa possível. Tem um comando aqui que a gente clica, inclusive ele é disponível para vocês, tá? Vocês também podem ver. A gente clica na bolinha e dá para ver os comentários anteriores. Tem coisas como: eu te amo, boneca Suzy, você é a maior do Brasil. Daí no vídeo em que eu falei sobre algo que ele não gostou, é xingamento, baixaria, ofensa, ameaça e, sobretudo, que ele tá decepcionado e ele está deixando de seguir, tá parando de seguir. Isso é o que mais me pega, porque a decepção do inscrito, do seguidor, é resultado das expectativas que ele criou em relação a mim. Só que eu nunca prometi nada nesse canal. Por exemplo, eu nunca prometi agradar vocês. Eu nunca prometi conteúdo fofo. Eu nunca prometi conteúdo doce. Se eu conseguir alegrar a vida de vocês, beleza, maravilha, missão cumprida. Se a gente vai rir, beleza, maravilha, missão cumprida. Mas se a gente vai passar raiva, é pra passar raiva mesmo. E se vocês não gostarem de algo, c'est la vie.
Vida que segue. Não gostaram? Tá tudo bem. Eu nunca pedi a vocês sugestões de temas e editorias. Nunca. Ao contrário de alguns canais que fazem enquete para perguntar o que eles querem ver, que seguem exatamente aquilo que o público tá liderando ali, que só faz e fala aquilo que aquela galera quer ver ou eles vão abandonar, enfim. Eu jamais fiz isso. Sabe por quê? Porque, primeiro, o conteúdo precisa me agradar antes de tudo. Se eu não gostar, ele não vai ao ar. Mesmo que todo mundo odeie uma coisa, se eu gostei, eu subo, como o vídeo da André Surak. Ponto. Segundo, porque eu não quero ser cobrado. Se vocês escolhessem o que entra aqui, se eu seguisse o que vocês queriam, eu teria que fazer o que vocês querem e eu jamais trabalharei dessa forma, porque eu não tenho chefe. Eu sou o dono do canal e sou o dono de tudo que eu tenho e de tudo que eu construí. Eu faço somente aquilo que eu quero. Eu jamais vou sucumbir à pressão e ameaças de seguidores, como constantemente tem ocorrido aqui em alguns vídeos. Se o conteúdo te agradar, eu fico muito feliz porque eu fiz você se agradar. Se ele não te agradar, você tem a opção de assistir outro vídeo amanhã, porque aqui tem todo dia e você vai gostar do outro vídeo. Ou você pode ainda deixar aquele vídeo pra lá e parar de seguir o canal. Eu mesmo tô todos os dias sempre aqui respondendo as pessoas dizendo que vão parar de seguir o canal. Eu sempre respondo, vai com Deus, meu amor, e deixa um coração e um beijo. Terceiro, se algo der errado, vocês não vão dar conta. Quem vai dar conta sou eu. Ou seja, vocês mandam no conteúdo para se sentirem agraciados com aquilo que eu posto, com aquilo que eu tô colocando para vocês, porque vocês querem, mas quem resolve os problemas e arca com os custos sou eu. Não é assim que funciona, gente. De alguma forma, eu tô sim aqui para agradar vocês, porque afinal é um conteúdo, mas não para atender as demandas pessoais e individuais de alguns de vocês. Me ofender nos comentários, me xingar, atacar o João, nada disso vai me fazer atender as expectativas individuais e pessoais de absolutamente ninguém. O vídeo da André Surak tá no canal, com todos os comentários odiosos e acusatórios. Me acusaram de defender pedofilia no vídeo. O vídeo tá aqui, eu não tirei e eu perdi mais de 300 seguidores em 3 horas de publicado. E isso é muito para um canal pequeno como o meu. Qualquer outro criador estaria aí chorando, apagando o vídeo, pedindo desculpa, blá blá blá. Eu não vou fazer isso. Porque eu não vou pedir desculpa por expressar uma coisa que eu penso, que eu acho que é correto e que não é crime, muito menos imoral, aquilo que eu pensei. E muito menos errado, embora alguns de vocês achem que sim. E tudo bem, vocês podem expressar isso livremente, vocês podem dizer que está errado. Eu posso rebater e vocês podem recomentar e tá tudo bem. Mas jamais me pressionar para apagar, para pedir desculpas, coisas do tipo, porque eu não vou fazer isso. Eu não sou todo mundo. Eu não sou convencional. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não dependo de empresa. Eu não dependo de anunciante. Eu não dependo de veículo. Eu não dependo de páginas grandes. Eu não dependo de TV tal, de programa do fulano de tal, de contrato com fulano de tal. Nem famoso eu quero ser. Eu trabalho sistematicamente todos os dias para fazer milhões de views todos os meses e ganhar uma boa grana e não hypar em nada. Eu não vou virar meme, eu não vou viralizar em plataformas, eu faço as coisas cuidadosamente para que eu não entre nesse hall de subcelebridades que todo mundo conhece no Twitter e no Instagram, porque eu não tenho a menor pretensão de pertencer a esse círculo. Eu sou relevante aqui na minha plataforma para os meus seguidores e eu tenho daqui tudo o que eu preciso. Eu nunca prometi ser legal o tempo todo. Eu nunca prometi trazer só coisas que vocês vão gostar. Isso não é possível na vida e em lugar nenhum. E quando vocês não gostarem, eu estou preparado para a enxurrada de ataque, como está sendo no vídeo da André Surak. Sempre vai acontecer comigo e com centenas de criadores. A diferença é que com alguns criadores, ou como já aconteceu comigo, aquela pessoa está errada. E aí ela vai lá e apaga. Eu já apaguei vídeo por estar errado. Mas nesse vídeo em especial da André Surak, eu não tô. Eu simplesmente discordo daquilo que a maioria das pessoas acha. A pressão que vocês fazem sobre isso não vai me levar a tirar um conteúdo do ar, em hipótese alguma. Porque eu não sou todo mundo. Porque eu não atendo a normas. Eu não cedo a pressões. Nós, criadores, sabemos muito bem como isso tudo funciona. O mesmo que faz um elogio hoje, amanhã, porque eu falei mal da cidade dele, por exemplo, ele me faz um ataque criminoso nas redes. E é por isso que eu mantenho firme e eu mantenho em mente o seguinte pensamento. Eu não tenho nenhuma obrigação
com nenhum inscrito. É certo de ser correto. E muitas vezes ser correto vai te incomodar. Nesse vídeo eu tive que aturar Rádio Fem me chamando de gay red pill, de gay me chamando de desserviço da comunidade LGBT e de tudo mais o que não presta. Tudo aconteceu nesse vídeo da Andressa Urach aí. Manter firme a minha posição sobre um assunto como esse da Urach me importa muito mais do que manter 300 pessoas nesse canal que ficaram putinhas e resolveram orquestrar um ataque, respondendo em massa comentários e comentários, criando uma linha ali, 10, 20, 30 comentários. Eu não vou chorar as pitangas e atender o que essas pessoas querem, que é me apagar, me silenciar e me calar, me esconder e postar coisa fofa logo depois pra abafar a galera aí e tentar fazer esquecer. Não vai rolar, não nesse canal. Eu espero que estejamos conversados sobre esses assuntos. Héteros, fiquem em paz, de verdade. A galera do me desculpa, mas eu discordo. Discordem, não precisa se desculpar, vocês têm todo o direito de fazer isso. A galera que se decepciona, que cria expectativas sobre os criadores, por favor, não crie expectativa sobre nenhum criador. Ele não está na internet para atender a sua demanda. E sim, em algum momento, todo criador vai te decepcionar. Todo, sem exceção, porque assim são as pessoas, assim é a vida. E aí é uma decisão sua continuar a consumir aquilo com outros olhos ou você ir embora, porque sempre vai chegar novas pessoas pra gente. A galera das ofensas mais graves sempre serão apagadas, algumas respondidas, outras serão ocultadas. Você sabe como funciona o ocultado, né? Acho que eu já expliquei isso algumas vezes aqui no canal. A pessoa pode assistir, pode comentar, mas ela fica falando com as paredes, porque ninguém pode ver aquilo que ela escreve, muito menos eu. E aí eu ganho o engajamento dela, eu ganho os views dela e ela continua assistindo e comentando e me tacando hate, só que ninguém vê isso. E eu acho maravilhoso, porque a pessoa nem percebe. Tem gente que dá unfollow, que avisa que parou de seguir, volta em um outro vídeo para ratificar o motivo que ela parou de seguir. Ou seja, me dá muito mais engajamento novamente e eu acho isso tudo muito bom. Enfim, galera, eu vou decepcionar vocês em algum momento e ficar é uma opção. Ir também, porque sempre chegará novos públicos. E eu sempre farei conteúdo gratuito todos os dias na plataforma para vocês. Sempre. Sempre vai ser de graça. Tem informação política, tem fofoca, tem análises, tem reacts, tem famosos, tem anônimos, tem pataquada e tem coisa séria, tem militância, mas sempre do jeito que eu quero, que eu acho, e nem sempre isso vai te agradar. Mas eu vou fazer o possível para que te agrade sempre, porque obviamente a gente posta um vídeo para agradar as pessoas, para que todo mundo goste, para que todo mundo dê like, e não para que aconteça o que aconteceu no vídeo da Andressa Urach, que pela primeira vez eu tenho 7% de dislike. Quando não te agradar, você pode se expressar da maneira que você quiser, mas tenha cuidado com os ataques. Não me diga o que eu devo fazer. Faça isso de maneira inteligente. No mais, sempre será de graça, o clube de membros, o Apoia-se é livre, faz parte e assina quem quiser. De segunda a domingo nós estamos aqui juntos, ouvindo, discutindo, curtindo um bom conteúdo, porque esse conteúdo é bom demais sim, esse canal é muito legal, ele é bem feito, ele é bonito, ele é raiz, ele é dos velhos tempos e nós vamos fazer isso por muito tempo, acreditem. Eu vou ficar nessa internet por muitos anos, eu garanto a vocês e aos novos públicos que vão surgir sempre. Um grande beijo da boneca Suzy e até o próximo. Tchau.